Bom dia, graças e paz, irmãos e irmãs. Hoje nós vamos continuar sobre espiritualidade bíblica ou uma espiritualidade genuinamente bíblica. E hoje, né, professor, nós vamos falar sobre a questão da regeneração, né? Regeneração, pastor. Quando se fala em regeneração, eu me lembro do rabo da lagartixa, né? Na minha formação acadêmica, estudei muito biologia e assuntos da área de saúde, né? Então, na biologia, né, quer dizer, quando a lagartixa ela perde a cauda, ela se regenera completamente, né? E na nossa espécie, essa regeneração ela não é assim, tão perfeita como acontece na lagartixa, né? Muitas vezes nós recuperamos, mas no sentido de sofrer um acidente, teve várias fraturas no braço, ralou ali no asfalto, ali caiu da moto, né? Ficou todo machucado, saiu a pele toda, digamos assim, né? E aí tem a regeneração, né? A pele volta, mas fica ali uma cicatriz, né? Então, na nossa espécie é muito comum, né? Diferente da lagartixa, que você não sabe se aquela cauda é nova, né? É uma cauda regenerada ou é original, na nossa espécie fica a cicatriz, né? E nós, então, né, agora abordando a questão da espiritualidade bíblica, quando se fala em regeneração dentro de espiritualidade bíblica, né, é algo um pouco diferente, né, pastor? Porque, na verdade, nós nem precisaríamos nos regenerar, porque o plano de Deus, como está lá em Efésios, capítulo 4, é que nós fôssemos santos e irrepreensíveis, né? Sim, Eu vou sim. até ler aqui a passagem, Efésios, capítulo 1, versículos 4 a 5. Paulo diz assim aos Efésios: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, era plano de Deus que fôssemos santos e irrepreensíveis, mas o homem pecou, né, pastor? Sim, nós vemos assim, né? Deus nesse propósito, nesse plano eterno, né? Mas o homem se extraviou. Então, um pecou, logo todos pecaram, né? Então, nós passamos a ter dentro de nós, inoculado, realmente o genes do pecado, vamos dizer assim, né? E isso nos afastou de Deus, nos afastou Isso. desse plano original de Deus. É por isso que nós precisamos da regeneração. Aham. Isso, né? Isaías fala sobre esse afastamento. Isaías, capítulo 59, versículo 1, diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então o pecado nos separa de Deus, Sim. né? E até esse texto, né, professor? O senhor leu o versículo? O versículo 1, Isaías É. 59. Então, porque ele fala que o braço de Deus não está encolhido, Isso. né? E nem o ouvido de Deus fechado, mas o pecado ele faz essa separação. Então, embora Deus ele tenha, Deus é amor, Deus é graça, Deus é misericordioso, mas ele tinha que tratar com a questão do pecado, porque nós não poderíamos nos relacionar com Deus se nós estávamos mortos em delitos e pecados. Então, nós precisávamos ser vivificados, né? Quem está nos assistindo aqui pode perguntar, mas afinal de contas, quem pecou, né? Em Romanos capítulo 3, versículo 23, Paulo diz, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, toda a humanidade representada em Adão e Eva Sim. pecaram, né? E, na verdade, Aham. dependente dele, nós pecamos também, né? Na Uhum. verdade, em matéria de pecado original, acho que só Adão e Eva, né, conseguiram. Nós já nem mais conseguimos pecado original, né, pastor? Estamos repetindo os Sim, pecados que a humanidade vem cometendo aí ao longo de, é, de, de milênios, porque né? assim, se nós não entendermos esse princípio, professor, que é um princípio, né? Através de Adão, adentrou o pecado no mundo. Isso. Então, por causa de um, todos pecaram. Mas aí, Paulo também, ele fala assim, mas por causa de um, que é Jesus, todos nós somos regenerados, salvos e temos a possibilidade de estarmos na presença de Deus. Tá? É interessante que Deus criou o homem espiritual. Adão era um homem espiritual, vivia em plena comunhão com Deus. Sim. Mas à medida que o homem pecou e ele foi se afastando, Isaías, há 8 séculos atrás, alertava isso. Jesus vai falar dessa separação também, Uhum. né? Desculpa, Isaías é 2.800 anos, é 8 séculos antes de Sim. Cristo, né? E aí, veja bem, com esse afastamento nós chegamos àquilo que nós chamamos de o homem natural, né? Ou seja, esse distanciamento de Deus é tão grande que o homem se torna espiritualmente morto, ou seja, totalmente insensível às coisas espirituais, né? Paulo aos Coríntios diz assim, ora, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus,
porque se lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Né? Então essa é uma marca desse distanciamento, a morte espiritual. Por isso que difere a espiritualidade bíblica, porque o que é esse homem natural? É um homem que procura, através do seu natural, do seu raciocínio, da sua lógica puramente humana e dentro de uma conjectura apenas deste mundo, tentar ter uma espiritualidade. E aí, então, nós temos aí muitas espiritualidades que são pregadas por aí, são divulgadas por aí, sem a necessidade de Deus, sem a necessidade de Jesus, sem a necessidade do Espírito Santo. Então, por isso que a nossa espiritualidade que temos trazido aqui para os irmãos é através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a genuína espiritualidade bíblica, né? No domingo passado, pastor, quando falávamos do Espírito Santo e do seu papel em nossa vida, nós falamos que um dos papéis do Espírito Santo é mortificar a nossa carne. Né? Quer dizer, o homem natural que não tem o Espírito Santo, ele é um escravo da carne. Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículos 5 a 8, ele diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, por quê? Porque o estar na carne aqui é esse estado natural, é o sarquicose, essa natureza pecaminosa. E por mais que o ser humano tente fazer, como na antiguidade tinha, aplacar a ira dos deuses, tal, toda a ação humana não consegue fazer isso. Mas através de Jesus nós podemos agradar a Deus e podemos realmente sermos vivos dentre os mortos, né? Nós pegamos Paulo aos Romanos, o primeiro capítulo todo do capítulo de Romanos, ele fala sobre esse homem na carne. Em outras passagens também, aqui também em Efésios capítulo 4, versículo 18 a 19, nós vemos aqui, né, que o homem não regenerado, né, ele vive em trevas espirituais. Ele diz assim, ó: obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Então, na regeneração, o que o Senhor vem fazer é tirar essa dureza do coração, porque aqui e dar um coração novo. E dar um coração novo, né? Tem um filósofo indiano que ele fala assim: nós temos que mudar a questão dos nossos gostos. Então, a partir do momento, né, que nós somos regenerados, passamos a ter gosto pelas coisas de Deus. Né? Até aí, as coisas de Deus pareciam intragáveis. E para aqueles que estão obscurecidos, é isso, professor. Eles falam assim: não, eu prefiro esse gosto. Embora é o gosto do pecado, é o gosto da morte, né? Mas no começo, né, como diz lá em Provérbios, parece ser bom, mas o fim vai ser morte, né? Veja bem, o plano de Deus, então, antes de criar o homem, é que ele fosse santo e irrepreensível. O homem pecou, né? Mas a gente vê que Deus, ao longo da Bíblia, ele vai insistindo com o homem, né? Mesmo antes de Jesus, já Ezequiel, por exemplo, né, lá no cativeiro babilônico, né, ele vai dizer assim, está em Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 e 27. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos. Então, né, professor, é aí que, naquele exemplo, né, do início, qual que é a diferença de nós para a lagartixa? Né? A lagartixa ela pode ter um rabinho novo, mas ela tem a cabeça velha. Muito bom, pastor. Eu não tinha pensado nisso, pastor. Ela continua sendo a mesma lagartixa, né? Então, porque tem um autor que ele diz assim, né, que muitas vezes nós temos um coração novo, mas a nossa mente não é renovada, a nossa cabeça é velha, né? Mas aqui, então, Deus vai fazer uma obra completa, né? Não só o rabinho da lagartixa, mas é toda a estrutura interior, né, vamos dizer assim. Então Deus vai mudar o nosso espírito, é um espírito novo, é um coração novo. Por quê? Porque aqui, né, em Efésios fala a dureza do coração. Agora nós recebemos aqui um coração de carne.
sensível à voz de Deus, sensível à voz do Espírito e desejoso, né, com um novo gosto pelas coisas de Deus, pelo reino de Deus, né? Eu estava pensando aqui enquanto você falava, pastor, a lagartixa é um bichinho que tem uma vida bem curtinha, quer dizer, regenera a cauda, mas não regenera o coração. Então, o coração, tadinha. Logo morre. Logo morre. É. É um exemplo para nós, né? Então, que a regeneração seja do coração. Sim, né? sim, sim. Bom, então vamos falar agora aqui um pouquinho, pastor. Vamos entrar então na parte aqui que o senhor gosta um pouco de trabalhar, que é a questão do significado da palavra, né? Então, regenerar, né? Uhum. Eu comecei aqui com a cauda da lagartixa, mas vamos avançar um pouquinho, pastor. Eu vi que lá no grego a palavra é palingenesia, né? E eu queria que o senhor explicasse para nós aí o que é esse palingenesia, para entender a natureza da regeneração dentro da espiritualidade bíblica. Né? Sim. Então, pegando esses textos, né, que até foi lido agora de Ezequiel, então é um trabalhar de Deus, e isso que nós temos que entender, que isso acontece pela fé, professor. O novo nascimento, a regeneração é o novo nascimento, tá? E esse novo nascimento é uma ação exclusiva de Deus que acontece pela fé, e é algo instantâneo. Então, eu tenho que me apropriar disso pela fé. Independe de eu sentir alguma coisa ou não sentir. Não é uma experiência de sentimento, é uma experiência de fé. Sim. Então, a partir do momento que eu desenvolvo essa questão da fé, então eu vou me apropriando. A regeneração, o que é? É uma obra de Deus através de Jesus Cristo e o Espírito Santo. E tudo isso começou no plano eterno de Deus e é concluído ali na cruz, quando Jesus fala, está consumado. Então, através de Jesus, nós damos perdão dos pecados, nós somos vivificados. A palavra vivificados, né, professor, ela tem essa ideia, né? Nos deu vida juntamente com. Então, não é uma vida sozinha ou isolada, mas eu tenho vida a partir de. Então, isso é o vivificado, segundo o texto grego. Então, nós temos vida a partir de Jesus. Nós não temos uma vida autônoma, nós temos uma vida em ou com Jesus. Então, a regeneração realmente é um trabalhar profundo de Deus em nós pela fé. E isso, talvez eu não vou... mas eu não me sinto regenerado. Mas eu não me sinto... Não. A partir do momento que Deus começa a trabalhar em nós, aí então o Espírito Santo vai nos guiar nesse princípio da santificação. Aí que vai ser tratado certos maus hábitos, vamos usar essa expressão, que muitas vezes nós temos, né? Pastor, enquanto o senhor falava aí, né, eu fiquei pensando, né, em Nicodemos lá, né, quer dizer, essa questão da regeneração, porque a palavra esse palin, Gênesis é a origem, né? O palin, eu me lembro muito de palíndromo, né? Uhum. Palíndromo é uma palavra ou frase que pode ser lida nos dois sentidos. Vamos pegar, por exemplo, a palavra Ana, é um palíndromo, você pode ler nos dois sentidos. Otto, né? Nos dois sentidos. Então eu posso criar um palíndromo assim: Ana ama Otto, Otto ama Ana. Isso é um palíndromo, você lê nos dois sentidos. Né? Então esse palin quer dizer caminhar nos dois sentidos, né? E aí Jesus diz, necessário vos é nascer de novo, é o que ele diz naquele diálogo com Nicodemos. Quer dizer, esse nascer de novo é como se voltasse ao ventre da mãe e começar, quer dizer, saísse de novo e começasse uma nova vida, né, pastor? Sim, sim. E eu me lembro de Paulo aí, né? Porque Paulo, quando ele tem aquela experiência da estrada de Damasco, ele teve a regeneração. Sim. Né? Não é que ele já virou um santo de uma importância. Deus vai trabalhar na vida dele, ele vai ter muitos revés, muitas derrotas, mas fica todo mundo com medo dele, né? Quer dizer, ele já era outra pessoa. Mas até o pessoal, né? Até quando ele vai lá encontrar, ele vai para Jesus, vai Barnabé junto para reapresentá-lo. Né? Então, é interessante dizer, muitas vezes a pessoa ela tem aquela mudança drástica, né? E as pessoas ainda não perceberam, né? Eu acho que isso aqui é uma coisa, não é como o rabo da lagartixa, que todo mundo já vê, digamos assim. Sim, essa regeneração espiritual, ela acontece, vapt-vupt, né, pastor? Mas isso demora para as pessoas perceberem o que aconteceu. Sim, sim. Mas aí, pegando esse texto de João, né, 3 aí que... Deixa eu ler, pastor, ele está em João capítulo 3, são versículos 3 a 4, é Jesus com Nicodemos, né? Aqui onde vai ter o 3,16 depois, né, que é muito conhecido, mas no 3:4 ele diz assim, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho?
pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Uhum. Né? Então, Jesus, aí ele vai dizer, mas como, né? Eu voltar ao ventre da minha mãe? Quer dizer, isso mostra que é um milagre, né, pastor? Isso, e há um autor, né, professor, que é John MacArthur Jr., ele tem um livro chamado O Evangelho segundo Jesus Cristo. E assim, ele coloca assim, Nicodemos, ele é um dos principais dos fariseus, né? E aí então, Jesus ele usa essa de maneira figurada, falando que é necessário nascer de novo. Ele tenta explicar coisas espirituais de uma maneira que as pessoas possam entender. Se nós entendermos que Nicodemos era uma pessoa sábia, uma pessoa também inteligente, ele está falando de uma maneira também figurada. Ele está dizendo, como que eu posso voltar para o ventre de minha mãe? Nesse texto de John MacArthur Jr., ele coloca assim, que seria talvez Nicodemos dizer, Senhor, mas eu já sou uma pessoa com uma certa idade, eu tenho meus valores, eu tenho meus princípios, eu ensinei muitas pessoas a seguirem dessa forma, enfim, como que eu posso mudar isso? Então Jesus fala, olha, não é uma mudança de comportamento apenas, é uma transformação interior, que vai pelo espírito, vai pela alma, pelo corpo, enfim, vai transcender a todas as coisas. Então, Nicodemos, ele estava pensando que era apenas uma mudança de comportamento, mas o Senhor fala, não, é algo sobrenatural. Você não consegue. É aquilo que o Senhor falou para os discípulos quando o jovem não aceitou e foi embora porque ele tinha muitas posses. E então eles perguntam, Senhor, mas quem então pode ser salvo? Ele falou assim, para os homens é impossível, mas para Deus não. O senhor usou a palavra sobrenatural, pastor. Vamos então deixar bem claro aqui que esse sobrenatural é o derramar do Espírito Santo. Né? Uhum. Na carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículos 5 a 7, nós lemos assim, não pelas obras de justiça que tivéssemos feito, mas pela sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Sim, sim. Nossa, é tão completo isso aqui que até fica difícil comentar, pastor. Porque assim, nós podemos até pegar o exemplo, né, do filho pródigo, né? A regeneração seria assim, o filho pródigo estava lá, né, numa terra distante, estava fazendo coisas que eram desgostosas, vamos dizer assim, em relação à própria vida e a próprios ensinamentos que ele teve. Então, ele, por ele mesmo, né, ele não podia voltar para a casa do pai, por ele mesmo, né? Mas então ele pede perdão para retornar e há um sinal do pai dizendo, pode vir. Né? Então, isso é regeneração. Nós somos convidados, a partir do momento que reconhecemos nosso pecado e pedimos perdão a Deus e tomamos posse pela fé desse perdão, nós adentramos a casa do pai, nós estamos regenerados. Mas aí é interessante que a história do filho pródigo não conta como que foi depois do retorno. Isso é o processo da santificação. Ele entra no processo de santificação, ele vai ter que trabalhar com o pai, vai ter que conviver com o pai. E com o irmão mais velho. Vai ter que se acertar com o seu irmão mais velho, enfim, mas a vida dele vai continuar. Sim, exatamente. Embora a história do filho pródigo termine ele chegando na casa, então nossa vida começa chegando à casa de Deus, à casa do Pai, mas entra no processo da santificação. Tá? A gente pode até comparar, esses dias eu vi lá um médico lá que foi homenageado, tinha 50 anos de profissão, né? Mas um dia lá atrás ele passou no vestibular, fez o curso de medicina, então eu entendo assim, a regeneração é passou no vestibular, né? Uhum. Agora, a carreira que vai começar, quer dizer, é todo um processo. Todo um processo. Pegar o diploma, fazer especialização, exercer a profissão. Por isso, né, professor, que a regeneração é algo que vem da parte de Deus. Porque Jesus fala para Nicodemos, né? Olha, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Então, a partir do momento que nós somos regenerados, aí nossos olhos, assim como os olhos de Paulo na regeneração ali, que ele teve aquela experiência com Cristo, caiu dos seus olhos como escamas e ele pôde ver novamente. Só que agora ele estava vendo de uma maneira diferente a vida e o viver.
Tanto é que ele diz, olha, aquilo que eu achava tão importante, tão legalzinho na minha vida, mas diante da sublimidade, da revelação de Cristo, eu deixei. Por quê? Porque era algo muito melhor. Pastor, voltando à cauda da lagartixa, tá? Sim. A cauda regenera e volta a ser igual à cauda anterior. Mas eu entendo assim, usando a linguagem espiritual, seria como se Deus desse uma cauda para a lagartixa, agora com asas, ela poderia voar também. Ou seja, essa regeneração, quer dizer, volta, mas volta a algo muito melhor e muito superior ao que era, né? Quer dizer, igual quando Jesus fala para ele, quando necessário você é nascer de novo. Voltar ao ventre da mãe e nascer, mas aquilo que vai nascer não é mais, quer dizer, não é a mesma pessoa que tinha nascido a primeira vez, quer dizer, ela é diferenciada, ela tem algo mais, e esse algo mais é o Espírito Santo, né? Por isso que lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, nós lemos assim: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, né? Sim. Então, né, professor, também a gente pode pegar alguns autores, eles trazem a ideia de uma metamorfose que acontece com a lagarta e se transforma em borboleta, né? E tem um autor que ele traz a ideia assim, né? Então, imagine, né, que houvesse essa metamorfose, né? Então, para que, digamos, a lagarta ela se torne borboleta, ela tem que morrer, de certa forma. E ela é transformada, tanto interna como externamente. Então, internamente e externamente. Por quê? Porque dentro da estrutura interna dela, há uma modificação, porque agora ela vai ter que voar, né? E se não houvesse essa transformação interior, ela seria uma lagarta de asa, não seria uma borboleta. Sim. Né? Então, Deus nos transforma dentro e por fora. Então, só que é o seguinte, vamos supor que se isso fosse possível, de repente a lagarta fala assim, ela teve toda a transformação, mas ela fala assim, eu não posso voar porque eu sou lagarta. Ela seria pesada, ela tem que se libertar de todo aquele material dela para ficar levinha. Por isso que a porta é estreita. Então, nessa porta estreita da regeneração, é deixado várias coisas, e aí vão sendo solidificadas através do processo da santificação, né? Tem um autor, Arthur Pink, né, que sobre a pessoa regenerada, ele diz assim: a pessoa regenerada consente livremente e com alegria escolher viver em submissão a Deus, agora ansiosa por obedecê-lo. Com a regeneração, a amizade para com Deus é substituída por uma nova paixão. A inimizade para com Deus é substituída por uma nova paixão para glorificar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou seja, é um processo espontâneo, né, pastor? A gente falou aqui, semana passada, sobre a luta da carne e do Espírito, né? E aqui já não há mais essa luta, o Espírito Santo estando plenamente habitando no coração do homem, agora não é um coração de carne, mas é um coração de pedra, mas um coração de carne, né? É algo espontâneo, você não luta mais para obedecer. Mas isso acontece de uma forma livre, espontânea e com alegria. Né? Sim. Essa é uma marca do homem regenerado. Ele serve a Deus com alegria. Porque houve essa transformação. Os olhos foram abertos. E mais do que agora, perceba, né, voltando ao texto de Nicodemos, ele, através do novo nascimento, ele poderia ver o reino e poderia entrar no reino. Porque se você não estiver vendo, você não consegue entrar. É a mesma coisa. Se você ver a porta, você vai adentrar para o recinto de tal lugar. Mas se de repente você chega assim, mas onde está essa porta? Então nós podemos ver e entrar. Então esse é um trabalhar de Deus nas nossas vidas através da regeneração. Em João capítulo 3, versículo 5, pastor, complementando o que o senhor diz, Jesus respondeu: em verdade vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Condição sine qua non. Sim. Então, no sentido assim, né, professor? Não adianta qualquer prática religiosa, se não for dirigido pelo Espírito Santo, na pessoa de Jesus, no poder de Deus, o Pai Celestial, não adianta. Não é uma genuína espiritualidade e não vai nos levar ao reino de Deus. Há poucos minutos nós lemos que Deus nos convida a ser nova criatura. Aqui, por um outro caminho, Paulo, aos Efésios, capítulo 4, versículos 22 a 24, ele diz: despojeis do velho homem, né, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente,
e vos revistai do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Deus gosta do novo, né, pastor? Da Sim. Então, novidade, aí é do o novo homem. despir-se. Tira essa roupa, né? Tira tem uma expressão, né? Conceitos arbustais, que é o seguinte, né? É o conceito do arbusto, né? Ou seja, saia de trás do arbusto, não se esconda, deixe de coser folhas de figueira, ou seja, você tentar as suas próprias práticas e fala, Senhor, eu estou nu, né? A minha nudez é essa, então eu preciso que o Senhor que realmente confeccione uma nova veste para mim, e o Senhor vai fazer, ou melhor, Ele já fez para nós em Cristo Jesus. E com essa nova veste, com essa regeneração, pastor, até uma pequena atitude como beber um copo d'água, né? Faz parte de todo esse vivenciar uma vida em plena comunhão com Deus. Porque em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, o homem é regenerado, cheio do Espírito Santo, todas as atitudes, desde a mais pequena atitude, pastor, é tudo para a glória de Deus. Né? Então, aí que entra, né, professor, a importância da regeneração, e aí então o processo da santificação, a presença do Espírito Santo, ser vivificados por Jesus. Por quê? Porque aí, professor, parece uma coisa estranha que eu vou dizer, né? Seria, como diz na filosofia, o paradoxo, né? Mas é assim, quando nós temos essa genuína espiritualidade, professor, nós não temos mais a questão do sagrado e profano. Porque na vida do cristão tudo é sagrado. Então, tomar esse copo, né, com água, então quer bebais, quer comais, quer façais qualquer coisa, para a glória de Deus. Então, o meu trabalho é para a glória de Deus. Perceba, porque aí é quebrado o egoísmo. Nós falamos, né, na aula passada do Espírito Santo nos levar a uma oração genuína, desprovida desse egoísmo, né? Então, o meu relacionamento com os meus irmãos é para a glória de Deus. O meu relacionamento como pai, como esposo, como filho, e qualquer outro tipo de relacionamento é para a glória de Deus. Tá? Então, muitas vezes nós perdemos essa dimensão. Então, nós achamos, que droga, vou para o trabalho. Não, vá para a glória de Deus. Faça isso pela glória de Deus. Eu vou dizimar, mas eu faço isso porque eu quero glorificar o Senhor. Isso. Tudo isso é uma manifestação da glória do Senhor. Porque muitas vezes, né, professor, nós cantamos aqui, quero ver a glória do Senhor hoje aqui. Quer ver a glória de Deus? Faça tudo para a glória de Deus. E você vai ver essa glória de Deus em ação na sua vida. Pastor, já caminhando para o encerramento, nós focamos aqui a questão da regeneração, mas pensando assim mais em nós mesmos e nossa relação com Deus, né? Mas há um terceiro elemento aqui que participa desse processo, que é também o nosso próximo, né? Sim. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 14, diz assim: é nós que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Então, a regeneração nos tira da morte espiritual. Né? E essa vida, ela se manifesta, quer dizer, nós melhoramos, né, para a glória de Deus, né? Mas também há uma dimensão comunitária dessa regeneração, ou seja, ela envolve também a nossa interação com o nosso próximo, a nossa manifestação de amor pelas pessoas que nos rodeiam. Né, professor? Não, com certeza, né, professor? Se nós acreditamos em Deus, então tudo que nós fizermos é para a glória de Deus e vai glorificar o Senhor, mesmo um gesto muito simples. Por isso Jesus fala assim, quando você der um copo d'água a um dos pequeninos, você está dando a mim. Quando você visita, você está visitando a mim. Então tem essa dimensão de vida, de que nós nos relacionamos, nós vivemos, como diz Paulo, nós nos movemos e existimos por causa do Senhor, e não ao contrário. Né? Amém, pastor, amém. Amém. Deus abençoe, irmão. Até nosso próximo encontro. Fique na paz. Amém.